Fala galera, no vídeo de hoje nós teremos um pequeno debate sobre relacionamentos cristãos, mais especificadamente sobre um namoro. É sempre bom lembrar que nós somos uma sala de jovens e adolescentes, e não tem problema se você não tiver a mesma opinião, mas é sempre bom aprender e ter outros pontos de vista. Então, já dá like, comenta, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá? Gente, a gente confessa que a gente tava bem nervoso, tá? Ainda estamos, tá? Tô tremendo, assim. Mas, enfim. Tipo, antes de começar, a gente vai falar que a gente vai estar falando da nossa opinião e do que a gente encontrou na palavra em relação a relacionamento cristão, em relação ao namoro cristão. Então, a gente preparou um roteiro, gente, roteiristas. A gente preparou um roteiro bem dinâmico. Então, tipo, vocês vão apresentar a opinião de vocês sempre, então fiquem livros para falar o que vocês pensam e tudo mais. E depois a gente vai estar apresentando o que a gente encontrou, o que até mesmo o que a gente aprendeu, né, com os nossos líderes e tudo mais, e o que a gente foi estudando, o que a gente achou quando a gente pesquisou. Então, beleza, maravilhoso. Deixa eu entrar aqui no roteiro. Então, vamos começar, galera. Então, primeiro, queria fazer uma pergunta para vocês. Pode falar, Rafa. Antes da gente começar rapidão, gente, eu só queria lembrar que, tipo assim, a gente não é a razão, não é a voz da verdade de nada. A gente também não vai impor nada. A gente vai falar o que a gente pesquisou, o que a gente tem por base, o que a gente aprendeu. Caso você tenha alguma coisa contra, pode falar. Mas creio eu que os nossos pensamentos, a maioria vai estar igual. Então, lembrando, a gente não está para impor nada. Tanto é que a gente não vai impor nada. A gente vai, tipo... Vocês vão perceber ao longo da reunião. É isso. E também é legal que a gente também não tá só para expor nossa opinião, a opinião da Bíblia, né? Nossa opinião é a opinião da Bíblia. Sim. Então vamos... Cada um interpreta de um jeito, é isso que faz legal o debate. Sim. Yo, Paulinho, ligou a câmera. Hello. Celebrity Cherries. Paulo ligou a câmera. Eu juro que vai chover. Por favor, tire prints. Paulo ligou a câmera. Quero prints. Paulo, por que não mostra dinossauro de estimação? Por favor, tire prints. Paulo, fala alguma coisa pra aparecer aqui pra mim, por favor. Pelo amor de Deus. Pamonha. Ai, meu pai, socorro. É isso, vamos lá. Beleza, vamos começar então, galeres. Tá. Então, voltando, né? Queria começar fazendo uma pergunta pra vocês. Na verdade, são duas em uma, porque eu sou assim. O que é... para vocês, o que é namoro? O que é namoro para vocês? E qual é a diferença de um namoro, tipo assim, no senso comum, né? Comum, entre aspas, e o namoro cristão. Então, o que é namoro e qual é a diferença entre o namoro, senso comum, e o namoro cristão? O que vocês acham? Quem começa o bate-papo? Podem falar tanto no microfone quanto no chat, tá bom, gente? A gente, tipo, não quer alguma coisa detalhada, mas o que você acha? Ah, eu acho que namoro é isso, eu acho que namoro cristão é isso. Tipo, sabe? Uma coisa bem de boa. Isso. Pode ir. Gente, um fato interessante aqui. Eu gosto de deixar alguém que tá com a câmera ligada no foco aqui. Sempre é o Rafael, coitado. Só ele liga a câmera toda a reunião. Tô até ligando mais, só pra dar um consolo, assim, um apoio moral. Gente, um fato interessante. Eu fui dar uma estudada, falei, eu vou pensar algumas coisas pra falar, né, assim, pra mim comentar. E aí eu entrei assim, antes de eu ir pesquisar, eu entrei no Instagram. Gente, vocês acreditam que tava tendo live do Eu Escolhi Esperar? Bem na hora que eu entrei no Instagram, e foi até agora, pouco, até Olha só. Eu fui anotando aqui, ó, as perguntas que ele estava respondendo. Já vou de indicação de livro. Eu Escolhi Esperar. Não sei se tem para mulher, mas tem um que eu li que era específico para o homem. Muito bom. Gente, tem o Eu Escolhi Esperar. Se você quer aprender tudo sobre namoro, sobre casamento, sobre como se guardar, sobre como esperar em Deus. Lá tem todos os tipos de livros que você imagina. Se você quer vencer algum vício, todo tipo de livro tem lá na loja do Eu Escolhi Esperar. Propaganda de graça, né? Nós devia gravar e marcar eles lá no Instagram. Patrocina a gente. Mas assim, sobre um namoro do senso comum, né? Um namoro contemporâneo e um namoro cristão.
a diferença de um relacionamento cristão, assim, pra mim, é que, na verdade, o relacionamento cristão não importa onde você tá. Você estava no século passado, você está nesse século, a Bíblia é a mesma. Então, a diferença é que a gente escolhe esperar. A gente escolhe esperar. E as pessoas, elas confundem como que se fala? Liberdade com liberabilidade. Como que é, gente? Alguém lembra essa palavra? Ninguém, sério. Mas, assim, eles confundem liberdade. Nossa liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que tem que ser feito. É você escolher fazer a coisa certa. Então, a nossa liberdade é não ser cativo do mundo. Então, para mim, a diferença do namoro contemporâneo para um namoro cristão, isso é libertinagem. Libertinagem é você fazer o que você quiser. Isso não é liberdade. Liberdade é você fazer o que tem que ser feito. Então, nós somos pessoas livres, porque nós fazemos o que tem que ser feito. Então, a diferença é que a gente escolhe esperar. Com que a gente espera esperar? A gente espera se guardar fisicamente. Então, a gente escolhe guardar o nosso corpo para o nosso cônjuge quando a gente casar. E a gente espera, quando a gente espera, a gente também está guardando o nosso coração. Porque o nosso coração, a Bíblia fala, tem vários versículos sobre o coração. Então, a gente escolhe nos guardar das emoções. A gente escolhe nos guardar de ficar, porque isso você está vulnerabilizando seu coração. A gente escolhe não ter vários relacionamentos um atrás do outro, igual as pessoas têm, sem compromisso, ou vai testando para ver com quem vai dar certo. A gente escolhe se guardar fisicamente e emocionalmente. Então, a diferença para mim é essa, é esperar em Deus. Boa, Ju! E aí, gente, alguém tem mais uma opinião para falar sobre essa pergunta? Eu mandei pergunta no chat, tá? Como o Rafa falou, pode mandar no chat. Fique à vontade, se vocês tiverem mais uma opinião aí. Nossa, depois do que a Ju falou, gente, eu não tenho nem mais o que falar, porque ela simplesmente disse tudo. Dicionário da Juliana. Eu amei. Não tenho também vergonha, gente. Aqui a gente finge que a gente tá conversando em amigos, né? Entre amigos, no caso. Então, sem vergonha. Sim. E ninguém vai tacar pedra em você se você apresentar. Sim, a gente tá aqui pra aprender. Eu aprendi quando eu tava estudando, então, entendeu? Que é vocês aprendendo? Mais alguém, gente, para essa pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe three. Aqui, ó, o Dudu mandou aqui. Eu ia falar o Gugu, porque eu li Gugu, desculpa, gente. Que Deus o tenha, brincadeira. Amor, eu acho que é uma pessoa com amor, né? Então, amor, isso. Não pensei ainda, amei. Tá, vai. Então, ó, agora a gente vai falar, então, que a gente coisou aqui, né? Que a gente acha que é, assim, na nossa visão, né? Na nossa humilde opinião, e do que a gente achou na palavra quando a gente estudou. Então, namoro, no senso comum, né, no caso, ele poderia ser um namoro até mesmo um relacionamento prematuro. Então, no caso, um relacionamento que não tá acontecendo no momento que deveria acontecer, né? Aqui, a Gabi mandou aqui. Namoro pode ser a troca de sentimentos, afetos, etc. entre duas pessoas. Uma preparação para o casamento que nem sempre ocorre. Sim, exatamente. Então, o namoro, de senso comum, é isso. Traz consequências, traz possíveis consequências. É um relacionamento santo distorcido, porque o namoro é algo santo, é algo divino, é uma junção divina que Deus preparou. Então, o relacionamento no senso comum, ele distorce isso, né? Ele faz com que tudo que Deus preparou mude, né? Como se a verdade fosse outra. E esse namoro no senso comum, ele pode até acontecer sem o conhecimento das duas pessoas. Por exemplo, eu não conheço fulano, sabe, gente? Acho que as meninas vão me entender, não sei se os meninos têm isso também. Tipo, você pega ônibus, você vê uma pessoa muito linda, você fala, caramba. Principalmente as meninas, né? Você olha e fala, nossa, já imagina casando, né? Pelo amor de Deus. E aí ele desce do ônibus, você nunca mais vai ver ele. E às vezes, tipo, esse namoro de senso comum talvez possa acontecer sem você conhecer o parceiro, sabe? A pessoa não conhece, a pessoa não sabe como ela vive, ela vê, tipo,
fulano deve ser legal, fulano é engraçado, então deve ser bom. Vou namorar com ele. E aí, esse namoro, ele nem sempre é considerado como um relacionamento sério, né? Nem sempre pode durar. E o namoro cristão, a diferença é que o namoro cristão, o namoro e o casamento, né, a junção desse casal, representa o amor de Deus pela igreja. E até mesmo no livro do Cantares de Salomão, né, no Cântico dos Cânticos, a gente pode ver isso. Mostra que o amor que Deus tem pela igreja. E o namoro cristão é a criação de uma igreja e uma família. E ele só nasce depois do conhecimento do outro. Então, o namoro ele só vem depois da amizade, depois que você conhece a pessoa e tudo mais. Então, essa é basicamente a diferença entre o namoro cristão e o namoro senso comum, pelo menos o que a gente pensa e tal, os que a gente juntou. Vocês têm alguma coisa para falar, galera? Enquanto estava falando... Nossa. Vai lá, Gabi, fala aí primeiro. Não sei, eu ia comentar que isso de namorar alguém sem conhecer a pessoa verdadeiramente é algo bem perigoso. E não recomendo para ninguém. Pode falar, já. A verdade é a causa de muitas das feridas, né? Que as pessoas têm. Mas, assim, um dos focos também, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que um dos principais focos do namoro cristão é justamente essa, conhecer a pessoa. A gente namora para conhecer a pessoa para o casamento. Aí, o namoro do mundo, eles não namoram para conhecer, namoram para se pegar, isso quando namoram para se pegar, né? Porque nem precisa namorar para se pegar hoje em dia. Então, tipo assim, eles não se conhecem. Então, aí, quando uma pessoa, o namoro que é para conhecer a pessoa, você usa para ficar, por exemplo, só se beijando, só ficando, você não tá usando para conhecer a pessoa, você vai casar com uma pessoa que você não conhece. E aí começam vários conflitos, vários problemas no casamento, e isso é a causa de muitos dos divórcios. Eu estava pensando nisso, exemplo, lembrei até agora, que o divórcio, ele não começa no casamento. O divórcio, ele começa no namoro. Quando você, em vez de conhecer a pessoa, usar o namoro para conhecer, você casa com alguém que você não conhece. Isso causa muitos conflitos. Então, o nosso namoro cristão, ele é para a gente conhecer a pessoa que a gente vai casar. A pessoa, porque a gente namora com o propósito de casar. Se você está namorando alguém que você não tem que você não consegue se ver casado com aquela pessoa, não consegue se ver a vida inteira com aquela pessoa, então já termina. Porque um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Nossa, disse tudo. E esse negócio do casamento, né, do namoro, inclusive é uma coisa que a gente até colocou no roteiro, que até vai ter uma pergunta sobre isso. Mas disse tudo de real. Mais alguém tem alguma coisa para falar, gente? Aí a gente vai para a próxima pergunta. Mais alguém? Beleza. Então, agora vem a próxima pergunta, que é a pergunta do Rafinha, do Rafola. Calma aí que eu vou mandar aqui no chat, galera. Aí o Rafola já vê também. A mágica. Nossa, essa pergunta, nossa, muito boa, muito boa. Bom, gente, vamos lá. O que vocês acham, eu tô querendo saber a opinião de vocês sobre namorar cedo no caso de idade. Se namorar muito cedo, enfim, é uma pergunta. O que vocês acham sobre namorar muito cedo? Lembrando, interajam com a gente. É tão triste quando vocês não interagem. Eu fico mó triste aqui quando eu sozinho tô com a câmera ligada, mas hoje tem muita gente com a câmera ligada. Porém, interajam, tanto no chat quanto por voz. Cedo quanto? Cedo quanto? Vamos lá. Então, quão cedo? O que você considera cedo? O que você considera cedo? Pra mim, não vou falar pra mim, eu vou falar na minha resposta, mas enfim, o que vocês acham sobre namorar cedo, em questão de idade? Eu até separar aqui o versículozinho. Posso falar aqui? Sim. Enfim, gente, namoro cedo não rola, não dá, até porque a pessoa não tá bem consigo mesma, ela ainda não se conhece. Desculpa. Eu interrompi na hora, desculpa. Não, calma aí, rapidinho. Tipo assim, o mínimo de idade que você tá falando não sei, eu acho que depois dos 15, que a pessoa já tem uma cabeça mais formada, que a pessoa já tem uma certa maturidade,
Até porque não tem como se relacionar com alguém se você não estiver bem consigo mesmo e ter um relacionamento com Deus. E aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, você não tem isso. Eu digo por mim, aos meus 11 anos, 12 anos, eu não tinha um relacionamento formado com Deus ainda, né? E é isso. E quando namora cedo, dá tudo errado e acaba se frustrando e criando simplesmente ressentimentos, inseguranças, essas coisas que não ajudam em nada. Paulo? Não esquece, eu ia falar, mas eu acabei mudando de ideia. Pô, fala aí, cara. Não precisa mudar de ideia, não. Agora que eu fiquei curioso. Tipo, o namoro cristão, eu acho que... É porque, como a gente falou, tem diferença entre os dois, é claro. A gente não pode confundir as sacolas aqui. Então, é claro que tem essa... É que nem a Gabi falou, que a idade mesmo, isso acaba influenciando pelo fato de não ter discernimento suficiente para lidar em certas ocasiões, ou até mesmo saber com que pessoa ela está falando, se relacionando. Tem esse porém aí. No entanto, eu acho que... Eu não entendo cedo para vocês. O cedo. Para mim, cedo a partir do momento que a pessoa tem discernimento e pratica o namoro cristão, no caso, né? Porque isso, o namoro do mundo já é outra ideia, já. Sim, então no caso, tipo, varia, né? Varia da idade mental da pessoa, né, Paulo? Então, idade mental. Então, gente, vamos lá. Como eu e a Deia já falamos, a gente não tá aqui para impor nada a ninguém. A gente não vai impor a resposta. A gente vai passar textos bíblicos. Na maioria das vezes, em algumas não vão ser textos bíblicos, mas a gente vai passar algumas coisas para vocês tomarem as decisões por você. E para essa resposta tem vários pontos que eu poderia levantar. Porém, antes eu vou levantar um ponto que, no caso, é que a Bíblia ela não fala muito sobre a relação entre homem e mulher. Fala, sim, sobre o casamento. Porém, não fala muito sobre o namoro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem aí está com a Bíblia do lado, por favor, se por favoritos também não, que eu vou ler do mesmo jeito para vocês. Abri em Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. Bom, Gênesis 8, 21 tá falando sobre Noé, enfim, whatever. Porém, o versículo 21 fala assim: o cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Eu queria dar um foco para esse final, que desde a juventude as pessoas pensam nas coisas más. Porque, tipo assim, vamos embasar essa resposta na realidade. Como eu falei, a Bíblia não fala quase nada sobre namoro, então vamos embasar na realidade. Quando você começa a namorar cedo, você tá namorando com a pessoa e, tipo, você não vai casar com... Exemplo, se você começa a namorar com 15, você não vai casar com 18 anos, você não vai casar com 17 anos. Vai casar um pouquinho mais tarde, sei lá, 21, 22 anos, até um pouco mais, enfim, depende da pessoa, é isso que eu tô querendo chegar. Então, ao longo do seu namoro, principalmente para o homem, vai ter certas atitudes, certas coisas que não vão mais calhar e não vão mais satisfazer o homem. Então, esse é o primeiro ponto, ó. Desde pequeno, desde sua juventude, as pessoas só pensam em coisas más. Então, não é que não pode namorar cedo, é que também depende da pessoa, sabe? Muitas vezes, na maioria das vezes, vai ter, sabe? Vocês entenderam o que eu estou tentando falar? Na maioria das vezes, algumas atitudes, elas vão acontecer, sabe? Então, é isso. O segundo ponto de namorar cedo é que, por exemplo, você tá namorando lá um menino, você tá namorando lá a menina, beleza.
E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta, que não é questão bíblica, mas é uma coisa de senso comum, que é uma coisa que a gente vai usar muito hoje para tentar explicar para vocês, é que não dá para o seu pai ficar bancando o seu namoro. Entendeu? Vocês entenderam? Não dá para o seu papai, para sua mamãe ficar bancando o seu namoro. Então, tem independência financeira, é uma coisa muito importante nesses pontos, sabe? Não dá, ô pai, dá um dinheiro aí pra eu ir no cinema. Ô mãe, me dá um dinheiro. Enfim, não dá para seus pais ficar bancando o seu namoro. Então, independência financeira também é uma parte muito importante nisso. E outro ponto que eu queria levantar, tem outros pontos que eu queria levantar, só que agora, como eu falei, né, eu não tô conseguindo ver a telinha que eu anotei tudo. Mas o outro ponto é idade mental, maturidade, sabe? Quando você é muito jovem, você está se descobrindo, tanto o menino quanto a menina. Você está descobrindo seus limites, você está descobrindo, eu fico bravo até tal ponto, pode fazer isso até tal ponto. Você está se descobrindo. E se você namorar numa parte que você... Sim, e você namorar quando você está se descobrindo, é uma coisa muito grave, muito difícil, tipo, de você conciliar, sabe? Porque você está conciliando o seu namoro com uma coisa que você ainda está descobrindo, você está se descobrindo, sabe? Principalmente na adolescência. Então, sabe, você tem que ter muita mente para isso. Eu não recomendo, não aconselho, porém vai de pessoa para pessoa. Lembrando, a gente não tá aqui falando, não faça isso. Não, a gente está lançando os pontos que você vai pesar na balança e depois vai tomar suas próprias decisões, entendeu? Déia, você queria comentar? É que agora eu tô sem minha folhinha, tinha mais coisa para comentar, só que eu esqueci. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Ou algum aí do chat tem alguma dúvida? Acho que não, gente. Acho que alguém quer falar. Acho que a Ju quer falar. Você quer falar, Ju? Eu ia falar no segundo ponto. Aí ele começou o terceiro, eu ia falar no terceiro. Só que eu esqueci o segundo. Aí agora eu esqueci os dois. Fala aí o segundo ponto aí pra ver se eu lembro. Repete os pontos que você falou aí. Tá, o primeiro ponto é... Qual era o primeiro ponto? É que eu tô sem papel, eu falei no freestyle. Acho que era independência financeira. Sim, um dos pontos foi independência financeira. O outro foi maturidade. Isso. E o outro foi que alguma hora do relacionamento, principalmente para o homem, não sei para a mulher, eu não vou generalizar, mas eu vou falar na minha parte, principalmente para o homem, certas atitudes não vão mais satisfazer. Então, alguma hora vai acontecer alguma coisa de errado. Pode ser que não aconteça, dependendo da mente das duas pessoas, mas alguma hora provavelmente vai acontecer algum passo que não deveria ser dado. Então, quando você falou de independência financeira, primeiro que como a gente aqui é cristão, a gente não namora para ficar à toa namorando a vida inteira, a gente namora com o propósito de casar. Então, quando você está namorando, você está conhecendo a pessoa. A partir do momento que você conheceu aquela pessoa melhor, você viu que você quer uma vida com ela mesma, que você quer um futuro com aquela pessoa, então vocês começam a construir, vocês começam já a planejar. Agora pensa, assim, nenhum dos dois tem independência financeira. Como vocês vão construir algo para o futuro? Como vão começar a pensar no futuro? Então, não é que não tem como, mas assim, você vai estar ali preso até você conseguir desenvolver uma maturidade financeira, até você conseguir, aí já demora todo aquele tempo. E sobre a idade também, é justamente essa questão de maturidade, gente. Você tá, eu me considero uma pessoa, tipo assim, madura, não totalmente, né? Ainda sou meio verde, assim, mas assim, sabe, eu sempre fui mais pra frente. E eu tive meu primeiro namoro, eu comecei a namorar, acho que eu tinha 13 para 14 anos. Eu ia fazer 14 anos naquele ano. Gente, mesmo eu sendo pra frente, eu não tinha uma identidade tão definida quanto eu tenho hoje. Então eu me frustrei, por quê? Porque em vez de eu descobrir a minha identidade em Deus, a gente molda a nossa identidade para caber no outro. Então, quando você não tem a sua identidade definida, você se molda no padrão da outra pessoa, você tenta caber na caixinha da outra pessoa. E nós somos grandes demais para caber em caixinhas das pessoas. Para você começar a namorar, na minha opinião, não é só questão de idade. A gente estipula uma idade porque é mais ou menos a idade que você está mais maduro. Só que tem pessoa com 20 anos que tem a mentalidade de 3. Então, também a idade não cabe para todas as pessoas, né?
Mas Sim. Não terminou, desculpa. não, pode falar, mas assim, é só para encerrar, para mim, é a questão de você olhar para você. Coloca um espelho para você e olha para você. Poxa, eu estou com a minha identidade definida hoje. Eu já sei quem eu sou em Deus. Eu já sei quem eu sou em mim. Eu já sou completa. Eu falei isso outro dia. Que você, não sei se foi na quarta ou na sexta, mas assim, é como se a gente fosse um copo que tivesse metade cheio. Ainda tem metade para completar. Quem vai te completar? As pessoas, elas não vão te completar, elas só vão te esvaziar. Você precisa ser completo em Deus. Quando você está completo em Deus, aí vem um relacionamento, aí vem uma pessoa e você transborda. Toda vez que você tentar se completar com alguém, você não vai estar com a sua identidade definida. Então, olhe para você e fala, eu já sei quem eu sou, eu já sei, ninguém, independente do que falem, do que façam, eu não vou mudar porque eu sei quem eu sou. Você já sabe quem você é, então você está pronto para um relacionamento. Porque você não vai se frustrar. E se a pessoa tentar te colocar numa caixinha, você vai falar, não dá mais para mim. Porque aquele é o limite para você. Sim, isso que você falou foi muito importante, Ju, de que depende da pessoa. A pessoa vai olhar pra ela e vai falar se ela tá madura ou não. Porque não tem como a gente vir aqui e falar, ó, 17 anos, ó, liberado, toma um cartãozinho aqui, você tá liberado, passe livre. Não, gente, não é assim. Vai de pessoa para pessoa, você tem que se olhar e fazer uma autoanálise muito detalhada, muito detalhada. Porque lembrando, não é só você que vai estar no barco, sabe? É você e mais uma pessoa. Então você tem que se aturar a outra pessoa. Também, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas não adianta você estar triste e querer arrumar um namorado, uma namorada para sustentar, para você ficar feliz, porque você não vai estar namorando porque você gosta da pessoa, você vai estar namorando para te deixar feliz. E isso tem um erro. Enfim, a gente vai comentar muito mais sobre isso. A gente fez várias perguntas, vários tópicos. E é isso. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!